Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 5 de abril de 2025, e hoje aqui quero mandar um abraço para as pessoas que deixam seus comentários aqui no nosso vídeo, no nosso canal Palavra da Salvação. Ana Santos, o Antônio Miguel Correia Filho, que é de Rio Formoso, no Pernambuco, meu irmão André, lá de Goiânia, João Batista, de São Geraldo, aqui do Araguaia, no Pará, meu irmão Félix Ribeiro, o Valdeci de Souza, a Aquecia, a Neide da Silva Peixoto, a Odete Capete, e ela ainda, a Odete, que é lá do Paraná, ela diz, por que não está falando o pedido das pessoas como antes? Então, se atendendo a pedidos, Odete, está aqui, estou falando o seu nome, e que você que queira fazer um pedido de oração, um pedido, ou deixar seu nome, seu endereço, deixar seu nome com a cidade que você mora, deixa aqui nos nossos comentários, aqui no nosso vídeo que a gente vai estar falando a cada dia. Um bom final de semana para todos vocês, que Deus os abençoe. E o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 7, versículo do 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes, também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, será que nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus é assim. À medida que se aproxima a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, os embates com os fariseus, com os mestres da lei, com os sumos sacerdotes, vão se tornando maiores. Aqui no Evangelho de hoje nós vemos a multidão dividida, o povo dividido. Uns dizendo que ele era um verdadeiro profeta, outros objetando, dizendo que o Messias não deveria vir da Galileia, outros diziam que ele era um profeta, assim como Jesus, quando perguntou para os discípulos o que o povo dizia que ele era. E assim diziam que um era alguns profetas, que era um profeta, outro que era João Batista, que tinha ressuscitado. E assim, nós vemos que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Em Jesus se cumpre toda a palavra, a lei e os profetas. É Jesus, aquele descendente de Davi. Por isso Jesus nasceu em Belém, porque José era descendente de Davi, Maria não. Então, quando Jesus foi nascer, houve o recenseamento e eles foram para Belém, cidade da descendência de José e de onde Davi
havia vivido. E aqui nós vemos que Jesus seduz, Jesus toca. A palavra de Jesus, quando ela penetra no coração daquele que quer escutar a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos seduz e ela nos fascina. E no Evangelho de hoje nós vimos tanto aqui os guardas do templo, quanto Nicodemos, que foram seduzidos pela palavra de Jesus, têm sua vida transformada. A palavra de Jesus, quando encontra terra fértil, ela cresce. Assim é o reino de Deus, se transforma aquela terra árida numa terra que produz muitos frutos. Nicodemos é esse, que era um dos mestres da lei, mas foi se encontrar com Jesus. Às escondidas, sim, mas se encontrou com Jesus e se encantou com Jesus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos, a cada dia de nossa vida, ser seduzidos pela palavra de Jesus, termos nossas vidas transformadas. Assim, Jesus pode e continuará nos atraindo e sempre seduzindo a cada um de nós. Que os nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos atentos, para que a palavra de Deus entre nos nossos ouvidos e penetre no nosso coração e transforme a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.